Gente, seguinte, Portugal tremeu na manhã de hoje. Vocês já devem estar sabendo que rolou um terremoto, ou você deve ter sentido esse terremoto se você vive na região de Lisboa. Foi um terremoto que aconteceu às 5h11 da manhã, de magnitude 5.4, tá? É uma magnitude relativamente assustadora, porque você vê o chão tremer, né? Você vê ali a parede chacoalhar. Eu vi alguns vídeos de pessoas que tinham câmera em casa e a câmera caiu, soltou da parede, né? Despencou ali por causa daquela chacoalhada e veio a cair no chão. Eu vi pessoas fazendo jornalismo, né, na TV. Se não me engano, foi um vídeo ao vivo. A pessoa está fazendo ao vivo ali no jornal e um começou a olhar para o outro assim com medo porque sentiu o chão tremer, viu a câmera tremer, viu tudo tremer e deve ser um fenômeno bem assustador. Eu nunca vivenciei isso, boa parte dos brasileiros também nunca vivenciaram isso, mas aconteceu aqui em Portugal. E Portugal é um país tão seguro, né? Só que quando a gente pensa em morar aqui, a gente foca muito na segurança a respeito de crime, né? Pô, eu tô mais protegido de assalto, enfim, né? Desse tipo de natureza de risco. Aliás, dessa natureza de risco, literalmente, de roubo, de furto e por aí vai, de sequestro, né? Então a gente sabe que Portugal é um país tranquilo e seguro para se viver, é um dos países mais seguros aí para você recomeçar a sua vida. E quando você vê que, caraca, mano, aqui em Portugal tem terremoto, tá ligado? É bem lembrado, tinha esquecido desse detalhe. Acaba sendo mais assustador ainda, porque muita gente vem pra cá e não é mencionado, né? Eu mesmo nunca falei sobre terremoto aqui em Portugal, porque aconteceu, né? Eu tenho uma lista aqui dos últimos terremotos que aconteceram aqui em Portugal. E que louco, né? Porque anteontem, hoje é segunda-feira, dia 26/8, tá? Foi sentido às 5h11 da manhã. Só que também foi sentido há 2 dias atrás, anteontem. Algumas pessoas sentiram um tremor no chão e saiu até algumas notícias anteontem, né? Naquele momento, e hoje parece que todo mundo sentiu, porque realmente 5.4 é algo que dá para se notar. Você realmente vê ali a estrutura balançar um pouquinho, o chão balançar, os quadros caindo da parede. Cara, imagina a situação. Mas vamos lá, o que eu tenho para falar sobre isso? Além do medo, né, que a gente sente desse tipo de fenômeno que é tão anormal para a gente lá no Brasil, foi uma magnitude de 5.4. Guarda essa informação, 5.4. Em Lisboa, em 1755, tá? Em Lisboa. Basicamente, Lisboa foi abaixo, pegou fogo para todo lado e mais de 10 mil pessoas vieram a morrer devido ao terremoto que aconteceu na época, tá? Em Lisboa, em 1755. Foi registrado uma magnitude de 8.7 a 9. Tá? E o de hoje foi uma magnitude de 5.4. A gente está falando que a diferença aí de 3, 4 pontos na escala, né? Só que a gente não necessariamente precisa reviver um terremoto de magnitude 8.7 a 9 para poder ver a estrutura cair, a estrutura danificar e algumas pessoas se machucarem ou, né, vierem a falecer, porque a gente está falando que por um ponto, possivelmente, se fosse 6.4 ao invés de 5.4, a coisa poderia ter sido muito diferente, né? Por que eu falo isso? Porque eu fiquei pensando, né? Eu falei, caramba, aconteceu um terremoto e as pessoas não receberam um SMS, uma notificação no celular, porque quando acontece uma onda de calor aqui na Europa, a gente recebe no celular, toma cuidado, hidrate-se, porque você vai vivenciar uma onda de calor, né? A gente é informado, de uma certa forma, dos eventos que estão acontecendo, dos fenômenos naturais, né? Que vai acontecer e que estão acontecendo. Só que eu andei pesquisando e por que as pessoas não receberam um SMS informativo e de prevenção? Porque essa escala, essa magnitude é considerada uma magnitude normal. Quem diz isso foi o André Fernandes, que ele é lá da Proteção Civil aqui de Portugal, né? Ele diz que nada de anormal esse terremoto. Durante a informação prestada à comunicação social
Pouco depois das 8 horas da manhã desta segunda-feira, não houve qualquer informação especial a chegar aos portugueses, porque não tinha de haver. Ou seja, tipo, foi um evento normal, tá? Como se fosse uma chuva, entendeu? Só que a gente sabe que não é, né? Eu, pelo menos, nunca vivenciei, mas eu imagino que terremoto é diferente de uma chuva, tá? Mas, aparentemente, essa magnitude não é algo tão sério. E ele continua dizendo que a magnitude do sismo, que teve o epicentro a 60 quilômetros a oeste de Sines, não reúne critérios para ativação dos planos especiais existentes para esse tipo de evento. Ou seja, não foi uma magnitude forte o suficiente para poder notificar os moradores, os habitantes lá da região onde foi sentido, que foi a região ali de Lisboa, né? No sudoeste de Portugal. Loucura, né? Loucura. Eu me coloco no lugar das pessoas que vivem lá, porque Lisboa é a capital de Portugal. Tem muito turista, tem muito imigrante. Cara, tem muito imigrante. Lá é um lugar que não para. E imagina você do nada ali, tá dormindo ou você tá saindo da cama para ir trabalhar, você sente o chão chacoalhar e eu fico pensando, né, caramba, foi 5.4, imagina se fosse 6.4, será que alguns prédios estariam de pé, será que algumas casas ainda estariam de pé? E é bizarro, né, você vê que a natureza, ela pode mudar totalmente o fluxo da vida de alguém, né, não estou culpando a natureza porque a culpa, na verdade, é nossa, né? Ok, terremoto sempre existiu, mas o aumento da incidência desses fenômenos naturais está aumentando por nossa causa, devido à ebulição global. Isso é sabido por todos. Mas Portugal talvez não estivesse ou não esteja preparado para uma magnitude de 1 ponto a mais. Foi 5.4 hoje? Imagina se fosse 6.4. Que nem eu falei para vocês, será que alguns prédios ainda estariam de pé? Será que algumas casas ainda estariam de pé? Será que algumas pessoas ainda estariam vivas? Olha que loucura isso, olha que loucura, cara. Então minha mente está explodindo, é tanta informação que, assim, para mim é assustador, tá? E Portugal não tem essa estrutura para poder resistir a um terremoto. Então eu vi que até o governo está debatendo aí de começar a investir nessa estrutura, né, para poder resistir ao terremoto, um terremoto mais forte, que no caso seria, até anotei algumas coisas aqui que eu acho relevante passar para vocês do que seria uma prevenção a respeito de um terremoto mais forte, né? Análise da resistência sísmica da casa, ou seja, quando você constrói uma casa, você tem que fazer análise ali, né? Uma análise da resistência horizontal, porque chacoalha muito, da resistência vertical. Então, a estrutura de uma casa que resiste a um terremoto é muito diferente da minha casa, por exemplo. Aqui é uma casa de pedra. Então, dependendo da magnitude, a gente está falando que essa casa aqui vira pedrinhas. As pedrinhas vão rolar lá para baixo, entende? Então, assim, a gente vê que a estrutura das casas aqui em Portugal mal aguentam o frio do outono. Mal aguentam o frio do outono, tá? E agora imagina aguentar um terremoto, entende? Eu sei que são coisas diferentes, mas assim, são casas muito mal preparadas, entende? E, enfim, análise da resistência sísmica da casa, reforma para reforçar a casa, desculpa, fixação dos móveis, né? Você tem que ter os móveis fixos e similares, uso de filme anti-estilhaço nos vidros. Aí eu te pergunto, será que algum prédio ou alguma casa em Portugal, lá na região de Lisboa, tem isso? Né? Um filme anti-estilhaço nos vidros? É muito importante essas coisas, né? Então, assim, a gente vê que, será que Portugal realmente está preparado ou estaria preparado para uma magnitude de 1 ponto acima? Somente um pontinho acima. Será que muitas vidas ainda estariam vivas? Entende? Será que muitas vidas ainda existiriam nesse exato momento? Que agora são 9 horas da noite, do dia 26/8. Pô, isso foi agora há pouco, foi 5 da manhã. Então, assim, loucura, cara. Eu tô com uma tabela dos últimos eventos a respeito de terremoto aqui em Portugal, dos anos 2000 para cá, tá? A gente teve um terremoto em 2009 de escala 6.0, lá no Algarve. Forte, né?
A gente teve terremoto também em 2018 lá na região de Arraiolos, de magnitude 4,9. A gente teve também em 2020 lá na Madeira, tá? Foi de magnitude 5,2, e a gente teve esse de hoje, 5,4, no dia 26 de agosto de 2024, no dia de hoje, né? E, enfim, assustador. A gente está vendo que, olha que curioso, nessa tabela tem uma informação muito importante, que eu não sei se vocês repararam. Eu citei para vocês o local, o ano e a magnitude do terremoto. Eu não sei se vocês repararam, mas eu peguei do ano 2000 para cá, né? São 4 eventos aí que aconteceram. Só que o primeiro evento, que foi em 2009, para 2018, teve esse intervalo de tempo. Agora, de 2018 para 2020, olha aqui, ó. E de 2020 para 2024, ou seja, a gente está vendo que está oscilando e está cada vez mais diminuindo, se você for pegar ali o histórico de fenômenos dessa natureza. Não somente aqui em Portugal, mas no mundo, tá? A gente consegue ver que está cada vez mais frequente, seja vulcão voltando em atividade, terremoto, tsunami, floresta virando deserto, incêndios. Aqui em Portugal, foi lá na Ilha da Madeira, essa semana passada, né? Teve a semana toda ali, teve incêndio lá na Ilha da Madeira, onde aparentemente alguém tacou fogo lá na floresta, e foi muito difícil controlar porque o clima aqui em Portugal, a gente está vivendo no verão, então está muito quente. Qualquer faísca, qualquer cigarro, bituca de cigarro que a pessoa jogue no mato, corre risco de pegar fogo na floresta, né? Então, aparentemente, alguém ali tacou fogo na floresta, pelo que eu soube, tá? E estão investigando, e simplesmente demorou uma semana para poder apagar esse fogo, entende? Então, assim, o mato, ele está muito seco, a árvore, ela está muito seca. É um sol muito agressivo que está fazendo ultimamente. Só que, assim como a gente está sendo agressivo com a natureza está sendo agressiva com a gente, né? Nada de anormal, nada que não foi esperado, né? Já sabíamos disso. Então a gente vê que o mundo todo está sofrendo esses fenômenos. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, Ilha da Madeira, semana passada, hoje, com terremoto. Teve outros casos, terremoto na Turquia, teve a enchente na Eslovênia, que foi aqui no continente europeu, incêndio florestal na Itália recentemente. Tudo isso é assim, um espaço de tempo muito curto, tá, gente? Calor extremo na Espanha. Não sei se vocês já foram na Espanha, eu já tive a oportunidade de estar lá. E, gente, é papo de você andar nos lugares e ter mangueiras nos estabelecimentos com pequenos furos borrifando água nas pessoas. Você entra num lugar assim, já encharcado de suor, porque a gente pegou uma noite lá que estava fazendo 40 graus, 41 graus. Acredite se quiser, tá? Tava muito, muito quente e registrado lá. Essa foi a temperatura nominal, mas não foi a temperatura sentida pela gente. Foi muito maior. De noite, tá, gente? Agora imagina de dia. Gente, é assim, todo lugar borrifa água em você. É uma loucura, tá? Canicule, onda de calor não é brincadeira, tá? E muita gente acaba não aguentando a esse calor extremo e acaba vindo a falecer, tá? E a gente sabe que muita gente quer sair do Brasil em busca de uma vida melhor, em busca de recomeçar, né? E um dos motivos que muitas pessoas saem do Brasil é devido ao clima. O Brasil é muito quente, né? A gente vive aquele calor de você tomar um banho gelado e já sair do banho suando, né? E isso é bizarro. Às vezes você vai encontrar alguém, vai encontrar um amigo, ou vai encontrar namorada ou namorado, você toma um banho, entra num ônibus e você já está pingando. Porque muitas vezes o ônibus não tem ar-condicionado, né? Mas isso acabou, de certa forma, me motivando a sair do Brasil e vir aqui para Portugal. Aqui eu encontrei um clima mais ameno, só que também tinha esquecido do terremoto, né? Acontece terremoto. Na verdade, eu nem tinha estudado muito sobre isso, sobre a história em si de Portugal, mas terremoto é até meio que comum aqui em terras lusitanas, tá? E no Brasil, por mais que seja aquele calor forte que a gente, enfim, né, acaba tendo que lidar, porque muita gente não tem condições de sair do Brasil, e
A gente sabe que o Brasil é um país muito tranquilo a respeito desses fenômenos, né? Então, que nem no Rio Grande do Sul aconteceu uma catástrofe natural, mas o Brasil em si é um país que tem uma frequência muito baixa desse tipo de fenômeno. Acontece sim, desabamento, deslizamento de terra, enchente, né? Mas assim, é um país muito tranquilo. E com o passar do tempo, a gente começa a questionar: será que o Brasil é tão ruim assim? Né? Eu não quero que você me convide a voltar para o meu país, eu só estou falando que, mesmo se convidar, eu tenho o direito de escolher onde eu quero viver, né? Mas a gente vê que o Brasil é um país muito tranquilo a respeito disso. Eu sinto que hoje as pessoas, elas, assim, nem todas, né? Mas eu, por exemplo, eu saí do Brasil e uma das coisas que me motivou a sair do Brasil foi o clima também, tá? Além da falta de segurança, da corrupção, da violência, né? Falta de segurança, lógico, do pouco poder de compra, uma das coisas que me motivou foi o clima, a temperatura nada agradável que faz no Brasil. O Brasil é muito bom para você ir na praia e tal, mas você pegar busão para ir trabalhar é tenso, aquele busão lotado, sabe? Aquele metrô cheio, nossa. Então, assim, o Brasil é muito tranquilo e eu vejo que num longo prazo, talvez no médio prazo, como os fenômenos estão sendo cada vez mais frequentes aqui no continente europeu e em todo o mundo, né? Eu vejo que no médio e longo prazo o Brasil seja aí um país talvez santuário, né? Onde as pessoas irão se refugiar, onde entra aquele termo que eu falei para vocês num dos vídeos, acho que foi naquele vídeo do fim da imigração em Portugal, onde a Europa está fechando o cerco, onde eu falei para vocês. Algumas pessoas até desacreditaram quando eu disse a respeito dos refugiados ambientais, mas os refugiados ambientais são pessoas que, por um fenômeno natural ou por uma catástrofe natural, tiveram que deixar as suas residências, ou a sua cidade, ou o seu país, para poder viver, para poder recomeçar a vida, né? Então, elas acabam indo para esses países mais tranquilos, e o Brasil, eu tenho dados aqui, é que eu não sei onde é que está. Aqui, ó, o Brasil, ele recebeu muitos haitianos, né? Eu perdi essa informação. O Brasil, quer queira, quer não, ele está sendo um país muito, muito bom, muito exemplar a respeito do tratamento com os refugiados ambientais, tá? Aqui, ó, o Brasil tem adotado medidas que podem influenciar a criação de normas no mundo, como as políticas adotadas em resposta à crise migratória que trouxe muitos haitianos ao país, após o terremoto que atingiu a região da capital, Porto Príncipe, e deixou milhões de desabrigados. O bom do Brasil é que o Brasil ele não está em nenhuma falha geológica. Existem alguns estudos atuais que falam que isso é mentira, que o Brasil, sim, pode ser que tenha terremoto, pode ser que tenha alguns fenômenos naturais mais sérios, mas assim, mais sérios no título, mas não na magnitude, entende? Porque o Brasil é um país muito, muito tranquilo a respeito disso. E a gente vê que o Brasil tem, sim, pontos positivos, né? E a gente tem que... Eu acredito que o melhor a se fazer, mediante todo esse cenário, é você ter um pé de meia num país mais tranquilo, entende? O Brasil é um país muito tranquilo a respeito das falhas geológicas, tá? Então acho que é interessante você ter um pé de meia, vale a pena imigrar. Imigrar também vai te proporcionar fazer um pé de meia maior no Brasil, porque você vai receber em euro se vier aqui para a Europa. Mas assim, eu acho que vale a pena você ter um pezinho no Brasil, entende? Se você tem uma casa, se você tem até mesmo recebe bem aí no Brasil, eu acho que não vale a pena você sair, entendeu? Eu tô falando assim, a médio e longo prazo, eu acho que não vale a pena você sair. Agora, se você não tem nada, que nem eu não tinha nada e, pô, quero conquistar, quero recomeçar minha vida, vale a pena, mas vale a pena você também ter uma educação financeira e deixar um pezinho de meia em países que você sabe que vai resistir um pouco mais comparado aos outros países a respeito de catástrofes e fenômenos naturais, tá? E para concluir a nossa conversa, a gente vê que esse termo refugiados ambientais está sendo cada vez mais comum e a médio e longo prazo vai ser muito comum falar sobre isso, assim como eu disse naquele vídeo onde algumas pessoas acharam que era piada, desacreditaram, até mesmo zombaram do vídeo.
É um assunto muito sério, é algo que está acontecendo. E por mais que a Europa, sim, esteja fechando o cerco, justamente pela frequência desses fenômenos naturais estarem aumentando, né? A Europa sabe que as coisas estão acontecendo aqui, entende? Então ela tem que saber gerir o que está aqui dentro. Ela não pode receber, se preocupar com o exterior. Ela tem que focar aqui no interior. Porque você gerir uma união já é algo muito trabalhoso. Você gerir um prédio, se você é síndico, você sabe que é muito trabalhoso. Agora imagina um país, imagina uma união. Então assim, vamos supor, Deus nos livre e nos guarde, tá? Vou até bater 3 vezes, ó. Mas vamos supor que esse terremoto de hoje, ao invés de ter sido 5,4 na magnitude, fosse 6,4. Imagina o possível estrago, por exemplo. Até mesmo se fosse 7,4, 8,4. Imagina o estrago que seria. E será que Portugal teria autossuficiência financeira para poder lidar com isso? Porque caso negativo, ele consegue puxar da União. Então, assim, a gente vê que a União Europeia está centralizando ali o recurso. Ó, vamos focar aqui na gente. Vamos focar aqui no time, entendeu? É nós aqui. Então, assim, qualquer coisa que aconteça lá fora, para cá não vai dar para entrar. Você tem cidadania? Então, fica aí onde você está, vai para o Brasil, vai para algum outro lugar. Só que as coisas estão acontecendo aqui dentro, né? Então, eu vejo que o futuro talvez seja em países mais tranquilos, tá? Lembrando, minha opinião, sim, ainda vale a pena você emigrar, ainda vale a pena, a vida segue normal, você consegue recomeçar sua vida, mas estude sobre o país e procure ter um pé de meia num país tranquilo, que no caso a gente é brasileiro, então o Brasil é um país tranquilo a respeito desse mapa geológico, né? Espero que vocês, aliás, desse mapa de falhas geológicas, né? Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham entendido, não sei se vocês concordam ou discordam de mim, deixem no comentário. Até o próximo vídeo, valeu!